Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal da Indústria da Música. Eu sou Gevandro Barros, muito obrigado por você acompanhar aí os meus conteúdos, seja aqui no canal, seja no Telegram, seja no Instagram, enfim, você que está participando aí com a gente, mandando seu comentário, mandando a sua sugestão, fazendo crescer cada vez essa comunidade, principalmente lá no Telegram. A gente tem crescido uma comunidade bastante interessante. Se você ainda não está lá, os links vão estar todos aqui na descrição desse vídeo, tá ok? Então, mande a sua sugestão, mande o seu comentário, vamos interagir, porque todo esse conteúdo que eu faço aqui é para você. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de dizer mais uma vez que eu já disponibilizei mais um e-book gratuito chamado Composição e Produção Musical Fast Track. Os 8 passos para você turbinar o seu fluxo de trabalho. Se você quer então melhorar a sua performance, a sua produtividade no home studio para compor e produzir melhor e mais rápido, vale a pena você baixar um e-book totalmente gratuito para você não vai se arrepender. Aproveita, manda obviamente seu comentário, essa sugestão, que eles vão ser muito bem-vindos para as melhorias aí dos próximos que a gente vier a escrever. Então vamos lá, nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar os 5 níveis de complexidade aí das trilhas sonoras, né? Quais são essas complexidades, o que está envolvido, vou falar um pouquinho de cada um deles, vou mostrar as 5 tipos de trilhas e mostrar para vocês as nuances que, ao analisar esse tipo de complexidade, pode fazer com que você, inclusive, pense em qual nível que você está produzindo e qual nível de complexidade de trilha você gostaria de compor e produzir para vender aí para o mundo. Roda a vinheta e eu já volto pra gente falar sobre esse assunto. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao assunto. Tô aqui direto na tela com Logic. Eu trouxe 5 tipos de trilhas que eu acredito que sejam bastante expositivas, bastante demonstrativas, para mostrar para vocês quais são, primeiro, esses 5 tipos, falar um pouquinho da complexidade de cada uma delas, o que está envolvido, porque que é muito importante você pensar no nível de complexidade, não porque quem produz as trilhas mais complexas sabe mais, não é isso, pelo contrário, tem muita gente ganhando dinheiro com trilha simples e não tão complexa. O importante é para você saber que existem esses níveis. Segundo, para você escolher em alguns momentos tanto o estilo quanto o nível de complexidade, porque as stock libraries aí, todos esses sites, né, de licenciamento musical, que já a gente vai falar vários deles aqui para vocês, vai estar no nosso curso que já está surgindo aí, vai estar na nossa comunidade que já está surgindo aí também, enfim, quais são as nuances que estão por trás, tanto dos estilos quanto desses níveis de complexidade, para você escolher os seus e poder ganhar dinheiro com essa grande variedade de música que o mercado hoje oferece. O primeiro nível que eu gostaria de destacar aqui é o nível básico que eu chamei, que é o nível de um instrumento. Tem gente que faz trilha de piano, tem gente que faz trilha de violão, de gaita, uma série de possibilidades aí, utilizando apenas um instrumento, e esse é o nível mais simples, é fácil, muito mais fácil para gravar, muito mais fácil para mixar, muito mais fácil para masterizar, muito mais fácil para tudo, né? Por conta dessa complexidade de ter um instrumento só. Eu trouxe aqui uma trilha de piano, vamos ouvir um pedacinho aqui, só para vocês acompanharem o que eu estou dizendo. Deu para entender? Vocês podem notar que tem uma pequena cordas ali no fundo, na verdade é uma cama, um padzinho fazendo em cima dos acordes, eu nem estou considerando ele, só por conta de exposição, para dar esse exemplo para vocês,
mas não é a complexidade do jeito que a pessoa toca. Isso eu não estou levando em consideração aqui de forma nenhuma das 5 trilhas, tá ok? Tá, pessoal? Porque quanto mais complexo é o arranjo também, a composição, obviamente mais complexa vai ser a música. O que eu estou falando aqui é de complexidade de composição e produção musical no sentido do número de tracks e da forma como a gente arranja para facilitar a mixagem e a masterização posterior. O arranjo em si, quanto mais difícil ele for numa guitarra, ou num baixo, ou no violoncelo, ou em qualquer outro instrumento que você utilizar, obviamente isso vai aumentar a complexidade daquele instrumento ou daqueles instrumentos que fazem parte da trilha. Mas o que eu estou falando é da trilha como um todo. Isso precisa ser deixado claro aqui para vocês, para que a gente não confunda a complexidade do instrumento com a complexidade da trilha, da produção final, para que depois fique mais fácil a gente mixar, masterizar e finalizar, porque o que a gente quer ganhar é dinheiro com as nossas trilhas. Então esse é o jeito mais fácil, esse é o formato mais básico de complexidade, formato de um instrumento só. O segundo formato de instrumento é o de duo ou até 4 instrumentos. Tem quarteto, tem trios, tem duos, pode ser um duo de violão, pode ser um violão e um piano, pode ser qualquer coisa. De preferência com arranjos não tão complexos, obviamente, mesmo que complexos, como eu já disse, o que vale é o resultado da trilha como um todo. Então se a gente tem de 2 a 4 instrumentos, eu considero essa trilha, né, e o que eu vejo muita gente trabalhando aí para vender, uma trilha de 2 a 4 instrumentos, é uma trilha de nível intermediário, não é tão complexa assim, com 4 canais, até pode ter um pouquinho mais de 4 canais, quando você grava vários takes, esse não é o problema, mas facilita a edição, facilita a mixagem, a masterização, quando você tem de 2 a 4 instrumentos, para que você não entre ali para o nível avançado, que é o nível de múltiplos canais, que é o que eu vou mostrar em seguida. Então vou mostrar uma trilha aqui agora de 2 a 4 instrumentos para vocês. Deu para pegar a ideia, né? É um duo de violões bastante simples, com uma melodia meio pop, assim, uma trilha meio reta, para alguns tipos de mercados específicos. Tem gente que pede trilhas dessa forma, então é um jeito de você pensar. Quanto mais específico você for no sentido de atender o seu cliente, ou se você estiver trabalhando com Stock Library, que são bibliotecas ou sites de licenciamento musical, você vai ter que escolher alguns nichos para você ter volume de música, né? Eu vou falar mais para frente quais são as características que os sites mais, que o algoritmo desses sites mais valoriza, né? Como o YouTube tem, o próprio Facebook também, para que você se destaque mais, seja visto com maior frequência, mas para isso, obviamente, não adianta eu querer ser visto com maior frequência tendo lá meia dúzia de música. Eu tenho que ter uma variedade grande dentro de um certo estilo, dentro de um nível de complexidade, porque esses estilos e esses níveis de complexidade vão fazer com que o meu portfólio aumente. Meu portfólio aumentando, eu vou aparecer mais, aparecendo mais eu tenho mais possibilidade de venda, tá ok? Esse é o nível intermediário. O nível avançado, eu considerei, é um nível quando você já tem assim múltiplos canais, né? Como se fosse de uma banda para frente, né? Quando você já grava ali 6, 8, 15 canais, não tem um número, né, específico, até 20 é avançado, não é isso. Como eu disse, o que a gente tem que analisar é a complexidade do arranjo para que no número final de canais não fique tão grande o projeto, como é um projeto do nível profissional e do nível expert, que são os níveis 4 e 5, para que a gente tenha facilidade de finalizar, para que a gente tenha facilidade
de fazer mais músicas desse estilo, se esse for o estilo que você escolher, se essa for a complexidade que você escolher, para vender mais. A gente precisa ter velocidade, porque a gente tem que ter volume de música. Deixa eu mostrar uma música que eu considero aqui do nível avançado, com alguns canais aí, uns 10, 15 canais. Baixo, tem uma bateria completa, tem strings tocando, tem um tecladinho, tem entradas aí, tem o noise entrando. Agora entrou uma outra guitarrinha. Um pouquinho mais que uma banda tocando, né? Com pequenos detalhes, tá vendo esse noise aí entrando? E aí volta a melodia. Tem dois tipos de guitarra, cada um tipo de guitarra num certo momento. Esse é o que eu considero de múltiplos canais e é um nível de complexidade, vamos dizer, intermediário, né? Não é tão complexo, não é profissional e não é... Pode até ser profissional no sentido de arranjo, tá, gente? Eu só dei esses nomes aí para ficar um pouco mais claro o crescimento dessa complexidade entre uma trilha e outra. Uma trilha um pouquinho mais profissional, um pouquinho mais bem arranjada e um pouquinho no nível acima desses múltiplos canais que eu já mostrei para vocês do nível 3, são as trilhas que eu considero de trailer, por exemplo, né? Ele já vai ter múltiplos canais, obviamente um trailer tem vários canais, principalmente muita coisa de percussão, muita coisa de efeito sonoro, mas tem também, pode misturar um pouquinho de coisa orquestrada com synth, com sound effect, com percussão industrial, enfim. Trailer, você sabe o que é. Vou colocar uma música aqui que eu fiz para você ver escutar o que eu tô dizendo. Tem um synth, percussão eletrônica, tem um vocal, uma bateria, um loop industrial, tem esse drums aí entrando, vocal. Drums. E ela vai crescendo cada vez mais, né? Tanto na complexidade, porque vão entrando cada vez mais instrumentos, quanto ela vai ficando mais encorpada. Vai entrar cordas aí agora. Entrou bassos com os baixos e alguns cellos, fazendo essa melodia bem grave aí. Agora vai entrar violinos, alguns violinos. Depois vai entrar uma percussão industrial, completando esse loop aí. Outros violinos, para reforçar ainda mais a melodia principal. Agora a percussão. Agora. E aí, a música entrando nesse formato, entra os strings, tem um vento aí por trás, o piano continua, todos os instrumentos estão aí agora. E no final, esse clímax. Já mostrei essa trilha sendo construída aí num vídeo aqui no canal para vocês, quem quiser assistir, basta dar um return aí e assistir o vídeo que eu mostrei. Por último, eu trouxe aqui uma música orquestrada, que eu considero nível expert. Por que uma música de trailer
na minha visão, ela é um pouco mais simples do que uma música orquestrada. Primeiro, uma música orquestrada, ela pode ter vários canais. O template de uma música orquestrada, pelo menos os meus aqui, os que eu vejo as pessoas montarem, são gigantes. São templates pesados, você tem que trabalhar num outro formato. Trailer também às vezes, mas trailer ainda dá para segurar aí, sei lá, 50, 60 canais. Mas uma orquestra você vai preparar, vai ter necessariamente que ter um template muito grande, de 150 canais, daí para frente, aí vai depender muito da sua máquina. Por quê? Porque você tem que deixar um template pronto, todo esquematizado, com vários efeitos já prontos, senão você vai perder muito tempo. Música orquestrada é um outro nível em vários assuntos. E aí, a primeira coisa que eu queria falar de tanto trailer quanto música orquestrada, mas primeiro música orquestrada, é que você vai precisar notar que uma música orquestrada ela pode ter vários instrumentos. Tendo vários instrumentos, você vai precisar pensar como um maestro, ou seja, distribuir numa orquestra, lado direito e esquerdo, não só em termos de PAM, mas de distribuição mesmo dos instrumentos, da forma correta aqueles instrumentos, senão eles vão ficar bagunçados, o baixo vai ficar no lugar errado, aí às vezes vai sair um outro baixo lá do lado esquerdo. Tem várias músicas que eu já ouvi, principalmente aquelas que dá pra gente ouvir com fone, que a gente pega um pouquinho mais de detalhe, que cada hora a coisa tá num lugar e ela não tem aquela cara, né, não nos dá a sensação de orquestra mesmo. Então você tem que pensar como um maestro, não precisa ser um maestro, eu não sou, tô longe disso, mas você tem que aprender a pensar e saber as distribuições dos instrumentos principais, violino, violoncelo, os woodwinds, sopros, a parte de percussão, qual é a distância, usar algumas vezes inclusive o pan neural, que eu já mostrei aqui também nesse canal, que vai te ajudar a localizar os instrumentos, inclusive para quem estiver ouvindo e com fone, né, de uma forma mais bem distribuída aí vamos dizer, numa região 3D aí de quem está escutando. Então tem esse lance da complexidade do número de instrumentos, tem um lance da complexidade do template, que são templates grandes, e aí os VSTs também são pesados, então tem esse desafio do computador conseguir rodar, né, todos os VSTs sem ter que ficar renderizando um por um, e aí você não chega no nível de complexidade que você vai conseguir depois ouvir a música. Tem muita gente hoje fazendo computadores escravos dos próprios computadores só para rodar os plugins lá e aqui só rodar a música. Tem uma série de macetes aí que dá para se fazer. Por enquanto eu tenho conseguido me virar bem entre renderizar e ter aí uma máquina que sustente. A minha máquina ainda tá aguentando as ondas. Já saiu Macs novos, eu não comprei com esse novo processador M1 aí que a Apple lançou, mas já quem sabe a gente vai ter que adquirir alguma coisa nesse sentido. E uma coisa que é importante sobre esse nível expert que eu estou chamando, né, de expert de produção, composição de música orquestrada, é o formato como você compõe, né? Existem várias formas de você fazer isso, vou falar algumas delas nos cursos que eu vou fazer em breve aí, mas você pode sair, por exemplo, de um piano e transformar as vozes de um piano, que é o jeito mais simples de se fazer usando até um controlador, numa orquestra, variando as oitavas, duplicando, fazendo terças e uma série de coisas, fazendo os voicings corretos. Se você souber fazer os voicings corretos, você vai conseguir atingir um nível de orquestração. E depois ir complementando com cymbals, com tímpanos, com outros instrumentos para dar corpo e fazer com que a sua música tenha esse resultado aqui. Vamos ouvir um exemplo? Vários instrumentos, flautim, flauta, tem winwoods, tem cordas, tem cellos, tem baixos, tem tímpanos, tem surdos aí, os horns, né?
trombones, piano, harpa, ou seja, um número grande de instrumentos, né? Uma variedade grande. E o que pode acontecer, que é o que vai mostrar no final da música, uma coisa que é muito legal e muito importante, que é mais um elemento complicador desse tipo de trilha, é a variação do BPM, né? Diferentemente de músicas 4x4, como a do nível 1, 2 e 3 que eu mostrei, do 4 também pode acontecer isso, mas muitas vezes acontece do nível 5, que você não mantém um BPM constante do início ao fim. Até porque uma orquestra é regida com o feeling, né, e a velocidade do maestro. Ele não está ali com o metrônomo o tempo inteiro no ouvido para fazer a música seguir exatamente, né, uma quantização metronômica ali certinho, 100%. Isso numa orquestra não acontece. E em muitas músicas, né, para muitos filmes, para muitos trailers, para muitos projetos, existe a necessidade de se variar o BPM da música, porque a música varia em função da cena. Então tem hora que está correndo, tem hora que está mais lento, tem hora que está dramático, tem hora que você precisa adaptar a sua trilha àquela movimentação e ao clímax, né, ao wood, né, ao clima daquela cena para a qual você está fazendo essa música. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esses foram os 6 níveis de... Deixa eu voltar para minha tela aqui. Os 6 níveis de complexidade das trilhas sonoras. Eu vou continuar trazendo cada vez mais temas de trilhas. Estou me separando aqui em 30 para montar o material que já está sendo montado, para gravar os próximos cursos. Vou montar uma comunidade em 3 níveis aí para vocês, já está tudo bolado, só que dá trabalho, né? Você tem que fazer landing page, você tem que preparar o site, você tem que gravar os vídeos, você tem que preparar o curso, preparar material para dar para as pessoas. Esses cursos voltados para a trilha não são cursos simplesmente em cima do Logic, são cursos, obviamente eu uso o Logic como plataforma, mas eu estou fazendo o curso de forma que você não precise utilizar o Logic, que você consiga assistir o curso usando o Ableton, usando o Reaper, usando o Pro Tools. Qualquer pessoa que utilize qualquer outra DAW, qualquer outro software de composição e produção musical, vai conseguir fazer os cursos, e também cursos outros complementares, por exemplo, cursos complementares de algumas livrarias para você saber como que você sobe a música, o que que você escreve, como é que você registra, onde é que você sobe, todas as nuances que você precisa saber para efetivamente poder começar a vender e aí, enfim, começar a receber, principalmente em dólar, que é o que hoje em dia está valendo muito a pena. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua sugestão, o que que você quer que eu traga. Se você tem aí ideias do que pode estar por vir ou quer sugerir alguma coisa, fazer algum comentário, estou sempre aí à disposição. Agradeço mais uma vez, desejo saúde para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.